Curitiba se prepara para receber Centro de Inovação. Fábrica de Ideias terá 200 milhões de reais em investimentos. Boas Práticas, selo que reconhece ações de prevenção à violência contra a mulher, é lançado no Paraná. Produção de biogás a partir da suinocultura gera renda extra para produtores rurais. Baleias jubarte reocupam orla do Rio de Janeiro. 30 mil cetáceos vivem na costa fluminense. Grécia combate pior incêndio florestal pelo 3º dia. Fogo destruiu casas, carros e força evacuação na região de Atenas. Café Filosófico Filomeno tem mais uma edição nesta quarta-feira no litoral sul catarinense. E você vai ver ainda. Espetáculo Contraponto estreia na Dinamarca. Grupo paranaense busca se consolidar no cenário da dança internacional. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta terça-feira, 13 de agosto. Iniciamos falando que a antiga fábrica da Ambev no bairro Rebouças, em Curitiba, no Paraná, será transformada em um grande centro de inovação e tecnologia. O projeto, chamado Fábrica de Ideias, vai contar com 200 milhões de reais em investimentos e vai abrigar empresas, startups e espaços culturais. O governo do Paraná recebeu o projeto da Fábrica de Ideias, novo centro de inovação que deverá funcionar em Curitiba. Com investimento inicial de 4 milhões de reais pela Audi do Brasil, a iniciativa faz parte do programa Paraná Competitivo e terá aporte total de cerca de 200 milhões de reais. Nós fizemos muitos projetos em conjunto, ações sociais muito interessantes, do cultura, e agora para nós realmente um orgulho estar apoiando também de alguma forma essa grande visão do governador com este projeto que a gente não tem dúvida que vai ser um projeto líder de inovação e tecnologia dentro da América Latina. A próxima etapa do projeto envolve a publicação do edital para o início das obras, prevista para a segunda quinzena de setembro. O projeto, assinado pelo escritório Ricardo Amaral Arquitetos Associados, será realizado em estilo retrofit, reaproveitando estruturas existentes para criar um hub de tecnologia e inovação para empresas de diversos setores. Na realidade, quando a gente começa a fazer um trabalho, um projeto em si, a gente vai buscar algumas referências. E nesse projeto especificamente, nós fomos buscar as referências dentro do estado do Paraná. Por quê? Porque ele é um projeto para os paranaenses que abraça a cultura, abraça a história industrial do estado, abraça a tecnologia, abraça a inovação. E nada mais justo que a gente pegar referências como as cataratas do Iguaçu, como os vultos eméritos do nosso estado, né, como os irmãos Rebouças, Alfred Agache, enfim, todas essas referências, né, a integração que existe entre os 399 municípios do estado, tudo isso foi uma referência e uma pesquisa que a gente fez para poder entender essa linguagem e acrescentá-la ao projeto. Além de contribuir para a revitalização do bairro Rebouças, a Fábrica de Ideias pretende preservar a herança industrial da região e se tornar uma referência em inovação na América Latina. Com uma área de mais de 50 mil metros quadrados, o terreno da antiga fábrica será totalmente remodelado e terá 34 mil metros quadrados de área construída. E a ideia nesse projeto, além dessa revitalização, é fazer esse centro de inovação, onde nós vamos acolher todas as empresas de diversos segmentos, desde o agro até o setor automotivo do estado do Paraná, justamente para fortalecer essa cadeia produtiva que vem crescendo, né, que gera muito emprego, em especial para os jovens. Nós estamos consolidando o Paraná como um berçário de mão de obra nessa área de inovação. Hoje nós temos 500 mil jovens que estão aprendendo programação nas nossas escolas estaduais. Então vai ser uma oportunidade também para gerar emprego para esses jovens que estão se preparando para entrar nesse mercado de trabalho. E além disso também é um ambiente onde nós vamos valorizar muito a cultura, já que nós teremos ali 2 museus, que é o Museu da Arte Contemporânea, nós temos o Museu da Inovação e Comunicação, onde nós vamos
mesclar, né, todo o poder criativo de inovação e tecnologia, mas também a cultura que é tão importante do nosso estado e também é importante para o Brasil. No Paraná, empresas podem aderir à certificação de selos que reconhecem ações adotadas para a prevenção e combate à violência contra a mulher. A certificação é uma iniciativa da Associação Brasileira de Normas Técnicas e do Instituto Nós por Elas para reconhecer empresas comprometidas com a causa da prevenção e do combate à violência contra as mulheres. O protocolo de intenções foi assinado nesta terça-feira. O Estado se compromete em ajudar a promover o selo entre empresas, instituições e organizações públicas do Paraná. Também foi formalizada uma parceria para que o Instituto de Tecnologia do Paraná apoie a ABNT na certificação das empresas solicitantes do selo. Hoje a gente vive no país, não é só no Paraná, uma epidemia de violência contra as mulheres. Isso porque cada vez mais a gente tem incentivado, conscientizado as mulheres sobre os tipos de violência e que aquelas que sofrem possam denunciar. Nós tivemos só no início desse ano, até maio, mais de 90 mil boletins de ocorrência, onde mulheres relataram ser vítimas de violência. E a gente entende que isso sim é uma função do Estado combater, mas precisamos de parceria de toda a sociedade. A ABNT é uma instituição que desde 1950 certifica, boas práticas no país, e esse selo é uma inovação que poderá inclusive ser feito a nível nacional, e estão buscando uma certificação internacional, mostrando que toda a sociedade precisa ser parceira. Eu tenho certeza absoluta que quando todo mundo trabalha em conjunto, a gente pode fazer mais, e vamos fazer aquilo que está acontecendo aqui hoje, nesse evento comandado pela nossa secretária Leandre, em defesa da nossa mulher paranaense. A certificação é aplicável a qualquer tipo de organização pública ou privada, independente da dimensão, localização e tipo de negócios. As empresas podem ser classificadas com selos bronze, prata, ouro ou platina, dependendo da quantidade de ações adotadas para a proteção da mulher contra a violência. É um passo a passo para que as instituições se preparem para deixar as mulheres mais seguras em seus ambientes de trabalho. Nós sabemos, nós passamos mais tempo no nosso trabalho, muitas vezes, do que em casa. Então, esse ambiente é um ambiente muito estratégico e necessário no combate à violência contra a mulher. São 14 requisitos, sim, mas esses 14 requisitos, eles podem ser galgados, eles podem ser cumpridos aos poucos. Por isso, fizemos uma gradação de níveis, né? Então, tem o selo bronze, prata, ouro e platina. A instituição, a empresa pode começar com um selo menor, um selo bronze, e aos poucos ir crescendo até o platina. É essa a ideia do selo, e eu já faço aqui também todos os meus elogios ao governo do estado por incentivar uma iniciativa tão necessária. O objetivo da ação é cada vez mais diminuir os índices de violência contra as mulheres no Paraná a partir desta união de esforços. É fundamental que estejam todos alinhados com o mesmo propósito, que é salvar mulheres. A gente tem os índices do Fórum de Segurança Pública, que aumentou 26% o feminicídio no Brasil. A cada 6 minutos, uma menina ou mulher é estuprada no Brasil. Então, diz respeito à sociedade, não é individual mais. Passou a ser uma epidemia. Então, a gente precisa estar de acordo, o setor político, os governantes, sociedade civil, para poder combater realmente a violência de gênero. Suinocultores do Paraná estão gerando renda extra com a produção de biogás a partir de dejetos de porcos. Com sistemas instalados nas propriedades, eles garantem energia para consumo próprio e vendem o excedente para a rede elétrica. A produção de biogás tem se mostrado uma alternativa sustentável e lucrativa para os suinocultores do Paraná. Eles garantem energia para consumo próprio e vendem o excedente para a rede elétrica. Um exemplo é a família Baroto, de Medianeira, no oeste do estado, que após a instalação de biodigestores gera cerca de 25 mil kW por mês, utilizando uma parte e vendendo o restante. Acaba sendo um casamento perfeito, né? O dejetos e o gado de corte, o gado de leite, né? Para pastagem não tem melhor que isso aí, né? O dejetos de cima é 100% para pastagem. Futuramente, por causa do meio ambiente, todo mundo vai ter que ter esse bio aí para queimar o esterco.
para poder pôr na lavoura, no pasto. Com essa prática, a família consegue economizar até R$ 1.500 por mês na conta de luz e obtém um lucro aproximado de R$ 12 mil mensais com a venda de energia. O investimento de R$ 680 mil no sistema vem se pagando rapidamente, além de contribuir para a sustentabilidade ambiental. Ambiental, principal, né? Ambiental e economicamente também, né? A nossa energia é abatida com a produção aqui da geração e ainda sobra para faturar, para vender, para pagar o investimento também. Que no tempo o porco era tratado tudo a braço, mandioca, abóbora e fazer quirela, essas coisas lá. Hoje vem o trato pronto, é tudo automático e nós é só cuidar. Milhares de baleias jubarte estão na costa do Rio de Janeiro. A reocupação dos animais no litoral fluminense se deve à proibição da caça da espécie que quase entrou em extinção. No auge da temporada de observação de baleias, a população de jubartes é estimada em cerca de 30 mil indivíduos no litoral fluminense. E o Rio de Janeiro a gente está observando que é uma área de expansão, né, de reocupação dessas jubartes que já estiveram aqui num passado antes da caça e que agora, graças aos esforços de conservação, estão voltando a essas áreas com os seus filhotes, né, com os seus juvenis. Milhares desses animais se aproximam todos os anos da costa brasileira durante o inverno, no trajeto da Antártica até as águas quentes do estado da Bahia, onde eles se reproduzem. As baleias jubarte estão em todos os oceanos e mares do planeta e percorrem até 25 mil quilômetros por ano em suas migrações. No Brasil, elas podem ser vistas entre maio e novembro, antes de retornarem à Antártica para se alimentar. Com essa população aumentando e essas questões produzidas por atividades humanas também aumentando, né? A economia, as cidades, né? As baleias estão cada vez mais urbanas, né? Compartilhando o mar com navios, barcos de pesca, enfim, da logística portuária. Então a gente precisa entender como fica essa reconfiguração para trabalhar medidas de proteção a elas. A espécie quase foi extinta no fim da década de 1980 devido à caça. Mas graças à proibição em vários países do mundo, entre eles o Brasil, e aos esforços de várias ONGs, a população voltou a crescer e reocupar as áreas das quais havia desaparecido. Apesar dos esforços, o mamífero gigante ainda está ameaçado pela pesca ilegal, pelo intenso tráfego marítimo e pela poluição da água. Amanhã inicia a segunda temporada do Café Filosófico em Garopaba, no litoral sul catarinense. O evento vai contar com a presença de Cláudia Tages e Kátia Suman. Após a finalização da primeira temporada do Filomeno, evento que reuniu especialistas de diferentes áreas para abordar o fim do mundo, agora o Café Filosófico de Garopaba retorna, abrindo as portas para mais uma fase de debates, confrontos de ideias, de insights profundos. Nesta edição, a temática será mamíferos. Na quarta-feira, Cláudia Tages e Kátia Suman vão abordar o tema machas. Então a gente fez mamíferos, vai ter então as mulheres, os homens e as baleias. Escolhemos 3 tipos de mamífero, sendo que a gente chamou de machas, baleias e fêmeos. Machas porque a nossa convidada, uma das 2 convidadas de amanhã, quarta-feira, onde acontece o Filomeno, é a Cláudia Tages, uma super escritora, amiga, que fez um livro chamado Macha, onde uma mulher kafkianamente acorda transformada em homem, coitada. E a outra convidada que vai dividir o espaço com a Cláudia Tages amanhã é a Kátia Suman, que conduz o mais longo e mais importante sarau literário do Brasil, que é o Sarau Elétrico, em Porto Alegre. E as 2 são 2 mulheres super poderosas, então elas vão nos dizer onde estão, como estão, o que estão pensando e querendo as mulheres. Nessa próxima temporada, nós teremos o tema mamíferos, com especialistas trazidos de fora, como a Kátia Suman e a Cláudia Tages, super poderosas, que estarão online falando sobre o tema machas neste primeiro encontro, dia 14 de agosto. Agora, quarta-feira. Depois nós teremos o tema baleias e o tema fêmeos, que serão presenciais com pessoas aqui mesmo de Garopaba, especializadas em cada tema. Os encontros sempre aqui no Ginza, mas também com as transmissões online pelo YouTube.
O evento será realizado no Espaço Ginza Café às 7 horas da noite. As inscrições podem ser feitas pelo contato que aparece na tela ou simplesmente escaneando este QR Code. Os interessados também podem acompanhar pelas redes sociais do Filomeno. O objetivo do encontro é reunir o máximo possível de vozes inteligentes, sob o aroma do café e a inspiração da filosofia. Eu acho que a gente tem essa cidade está mudando, está se transformando, e desde que eu cheguei aqui há 2 anos tem tanta coisa acontecendo nova. É mais uma oportunidade da gente se reunir em Garopaba, com as baleias ali na praia, para poder se falar, debater, pensar, refletir, divertir. E eu convido todos a que venham, venham, conheçam, colaborem, juntem as suas presenças às nossas presenças, tragam as suas indagações, as suas curiosidades, as suas afirmações. Isso só nos enriquece. Quem quiser participar, entra lá no nosso Instagram. Existe o QR Code, a chave Pix, são 2 tipos de ingresso, individual e duplo. O duplo vale para 2 pessoas ou para 2 encontros. Escolhe lá o ingresso que você quer e siga os passos para estar aqui com a gente. É isso aí, o convite está feito. E você vai ver a seguir. Irã rejeita apelos para abandonar ameaças a Israel. Estados Unidos diz que possível série de ataques é esperada esta semana. E você vai ver também espetáculo Contraponto estreia na Dinamarca. Grupo paranaense busca se consolidar no cenário da dança internacional. É depois do intervalo, voltamos já. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. Tudo é melhor no Comprão. Aproveite as ofertas. Cebola cabeça, R$ 3,79 o quilo. Laranja pera, R$ 3,49 o quilo no Clube K. Maminha ATC a vácuo, R$ 27,90 o quilo. Açúcar extra fino doce açúcar, 5 quilos, R$ 15,89. Leite condensado Piracanjuba, 395 gramas, R$ 3,99. Lava roupas Omo, lavagem perfeita, 2 quilos e 400, R$ 24,99. Nessa semana inaugura em Rio Negrinho a loja de número 71. Melhor preço é no Comprão. O nosso estado é campeão nacional na produção de carne suína, pinhão, cebola, ostras, vieiras, mexilhões e maçãs. São 400 milhões de reais investidos em políticas públicas para o agro. Em Santa Catarina, o agro. Estamos de volta agora às 8h19. Alguns dos destaques internacionais. Os Centros de Controle de Prevenção de Doenças da África declararam uma emergência de saúde pública devido ao surto de Mpox no continente. O surto afetou vários países africanos, especialmente a República Democrática do Congo, onde o vírus foi descoberto pela primeira vez em humanos em 1970. Já foram registrados mais de 38 mil casos e quase 1.500 mortes na África desde janeiro de 2022. Espera-se que a emergência ajude a mobilizar dinheiro e outros recursos para travar a propagação da doença. O anúncio foi feito nesta terça-feira, antes de uma reunião do Comitê de Emergência da Organização Mundial da Saúde, marcada para esta quarta-feira, dia 14. Alimentado por ventos fortes, o pior incêndio declarado na Grécia este ano queimou casas, empresas e carros nos arredores de Atenas e forçou a evacuação de milhares de pessoas. A Grécia combate um gigantesco incêndio florestal pelo 3º dia consecutivo. Uma mulher morreu em uma fábrica incendiada e mais de 60 pessoas ficaram feridas desde domingo. Alimentado por ventos fortes, o incêndio devastou uma paisagem árida de 10 mil hectares de terra a nordeste da capital Atenas, destruindo dezenas de casas, veículos e empresas. Fui informado por volta das 6h30 que o local estava todo destruído. Não sobrou nada, nada mais poderia ser feito. As autoridades emitiram dezenas de ordens de evacuação e milhares de moradores fugiram dos municípios de Pentele, Nea Pentele, Chalandri e Vrilícia.
Desde as 4 da manhã, não paramos de receber mensagens do 112 pedindo para evacuarmos a área e estamos apavorados. De manhã pensamos que o fogo iria para o outro lado, mas de repente, depois do meio-dia, chegou aqui, em frente às nossas casas. Entramos em pânico. Saímos e agora voltamos para salvar o que pudermos. Cerca de 700 bombeiros foram mobilizados nesta terça-feira para combater o incêndio, apoiados por 200 caminhões e 9 aviões. O governo grego pediu ajuda a outras nações europeias e centenas de bombeiros, helicópteros e navios-tanque da França, Itália, República Tcheca, Romênia, Sérvia e Turquia devem chegar ao país nas próximas horas. A atual temporada de incêndios tem causado focos quase diários na Grécia, que registrou o inverno mais quente e os meses de junho e julho com as temperaturas mais altas desde a década de 1960. A ofensiva ucraniana na Rússia vai cessar se Moscou aceitar uma paz justa e acabar com a invasão da Ucrânia. A afirmação foi feita nesta terça-feira pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. A diplomacia declarou que quanto mais cedo a Rússia concordar em restaurar uma paz justa, mais cedo cessarão as incursões das forças de defesa ucranianas em território russo. A Ucrânia iniciou uma operação militar em larga escala na região russa de Kursk em 6 de agosto. Desde fevereiro de 2022, o país enfrenta a invasão lançada por Moscou, que ocupa até 20% do território ucraniano, incluindo a península da Crimeia anexada em 2014. Segundo o governo, Kiev não quer anexar o território russo sob controle. O objetivo seria proteger os ucranianos e o exército dos constantes bombardeios russos, além de enfraquecer a ofensiva do Kremlin, que continua avançando no leste da Ucrânia. O exército afirmou na segunda-feira que controla 1.000 quilômetros quadrados do território russo. E o Irã rejeitou o apelo de países ocidentais para que abandone as ameaças a Israel. Os Estados Unidos alertaram para uma possível série de ataques esta semana. O país afirmou que não pede autorização para responder ao inimigo, que acusa de ter assassinado o líder do Hamas no território dele. Os governos dos Estados Unidos, França, Reino Unido, Itália e Alemanha pediram na segunda-feira ao Irã que renuncie a ameaças contínuas de um ataque militar contra Israel. A Casa Branca também alertou que um ataque iraniano poderia ter um impacto nas negociações previstas para quinta-feira sobre um cessar-fogo na guerra em Gaza. Mas o Ministério das Relações Exteriores do Irã respondeu em uma declaração do porta-voz que um pedido como este não tem lógica política, é totalmente contrário aos princípios e regras do direito internacional e constitui apoio a Israel. O Irã e os aliados regionais no Líbano, Iraque e Iêmen prometeram responder aos assassinatos do líder do Hamas, que atribuem a Israel, e do comandante militar do Hezbollah, que morreu um dia antes em um bombardeio em Beirute. O governo dos Estados Unidos, que reforçou nos últimos dias presença militar no Oriente Médio, prevê uma série de ataques por parte do Irã e aliados esta semana. O temor é de um conflito generalizado no Oriente Médio. As Nações Unidas acusaram nesta terça-feira o governo de Nicolás Maduro de alimentar um clima de medo na Venezuela. Na declaração lida pela porta-voz Ravina Shamdasani, o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos expressou preocupação com as detenções arbitrárias e o uso desproporcional da força. É especialmente preocupante que tantas pessoas estejam sendo detidas, acusadas ou indiciadas por incitação ao ódio sob legislação de terrorismo. O direito penal nunca deve ser usado para limitar indevidamente os direitos à liberdade de expressão, reunião pacífica e associação. De acordo com declarações oficiais, mais de 2.400 pessoas foram presas desde 29 de julho. A advertência ocorre um dia após o presidente Nicolás Maduro exigir que os poderes do Estado atuassem com mão de ferro contra os protestos registrados no país pela questionada reeleição.
Maduro foi proclamado vencedor com 52% dos votos para um terceiro mandato de 6 anos nas eleições de 28 de julho, mas a oposição denunciou o resultado como uma grande fraude. O anúncio da vitória de Maduro gerou protestos que deixaram 25 mortos e 192 feridos. O Alto Comissariado da ONU não tem mais funcionários na Venezuela desde que Caracas pediu a suspensão das atividades em fevereiro por ter denunciado a detenção de um ativista dos direitos humanos. A Guarda Costeira da Costa Rica interceptou uma embarcação com cerca de 2 toneladas de cocaína. O país já apreendeu mais de 6 toneladas da droga neste ano. A apreensão ocorreu na segunda-feira, quando a Guarda Costeira do país centro-americano interceptou a droga que estava a bordo de uma embarcação semissubmersível nas águas do Oceano Pacífico. 3 pessoas foram presas. Os detidos tentaram, sem sucesso, afundar a embarcação quando foram abordados. As autoridades da Costa Rica foram notificadas pelo governo colombiano sobre as suspeitas no carregamento. 2 cidadãos colombianos e um cidadão equatoriano estão detidos nesta operação de drogas, que ocorreu a mais de 80 milhas náuticas de Golfito. Esta é a primeira intervenção de um semissubmersível na Costa Rica em 2024. A última vez foi em agosto de 2023. Neste ano, o país apreendeu mais de 6 toneladas de cocaína. Segundo dados do Instituto Costarriquenho de Drogas, em 2023 foram apreendidas 21 toneladas e 300 quilos da droga. A Bolívia trocou o ministro de hidrocarbonetos. O país enfrenta uma severa crise no abastecimento de combustíveis subvencionados. O presidente da Bolívia, Luiz Arce, trocou nesta segunda-feira o ministro de Hidrocarbonetos e Energia em meio a uma severa crise no abastecimento de combustíveis. Em um ato na sede de governo, Arce empossou Alejandro Gallardo no lugar de Franklin Molina, que vinha sendo alvo de protestos diante da escassez cíclica de gasolina e diesel. Desde o ano passado, a Bolívia registra a cada 2 ou 3 meses problemas na venda de combustíveis, o que provocou bloqueios nas rodovias por parte de trabalhadores dos transportes de carga e de passageiros. Segundo o vice-ministro de Hidrocarbonetos, a Bolívia consome diariamente 7 milhões de litros de diesel e cerca de 6 milhões de gasolina. O país importa cerca de 70% do diesel e 50% da gasolina. A companhia de balé do Teatro Guaíra iniciou uma temporada internacional na Dinamarca com o espetáculo Contraponto. A apresentação faz parte de uma estratégia de internacionalização da companhia paranaense. No corpo dos bailarinos brasileiros, a dança toma forma e encanta olhares no outro lado do mundo. A coreografia Castelo, que compõe o espetáculo Contraponto, representa a sociedade como parte de uma construção coletiva, onde os muros que separam são os nossos próprios castelos. Inspirado nos desafios pós-pandemia, o coreógrafo Alessandro Pereira montou o espetáculo, que será apresentado até o dia 14 de agosto em Klampenborg, na Dinamarca. Essa ideia de que tem algo de fora que conforma o ser humano, ele forma as forças que te conformam. E ele ficou pensando como é que a gente resiste, como é que a gente constrói esse castelo, né? Então é bonito porque o trabalho ele tem um formato, não é de todo original, mas ele soube usar muito bem, que é levar o bailarino à exaustão. E aí, quando vai levando o cara à exaustão, você vê ele lutando para fazer o movimento ainda acontecer e repete. É muito potente assim, sabe? O Balé Teatro Guaíra, mantido pelo governo do estado do Paraná, busca agora a inserção internacional, conforme explica o diretor da companhia, Luiz Fernando Bongiovanni. E vão ser 7 espetáculos nesse mesmo teatro. E aí eles arrumaram um espetáculo para a gente fazer em Aarhus, que é uma outra cidade, né? Mas a ideia da gente ir, na minha cabeça, é começar um processo de internacionalização, né, do balé. Então eu fui do balé da cidade muitos anos também. Depois que eu voltei, eu fui diretor assistente do balé da cidade e a gente
vai todo ano para a Europa, fazer uma temporada na Europa. E eu acho que isso é bacana porque é um processo de validação da companhia, é um processo para a gente fazer uma troca artística também. Então a ideia é que a gente comece agora com essa participação na Dinamarca, mas consiga abrir outras frentes. O Summer Ballet, festival onde o grupo se apresenta, é conhecido por reunir grandes estrelas do balé dinamarquês, incluindo o curador do evento, Alban Lendorf, ex-diretor do Royal Danish Ballet e do American Ballet Theatre. Muito bonito. E essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada a você pela companhia. Na sequência tem a série Lost e a gente se vê amanhã. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.